A análise por telefone, por exemplo, né, uma coisa que era praticada por colegas nossos, o Mário Fux, por exemplo, um deles que chegou a comentar sobre isso, Lia Petliuk, né, que foi do SEDES, Lia Petliuk, que inclusive escreveu coisas a respeito, é uma das pioneiras da análise à distância, e que chegou a pensar alguns problemas que se colocavam, a teorizar a respeito, fazer comentários. Isso permitia, então, por exemplo, você utilizar esse sistema, né, que não se chamava online, mas era à distância, ou por telefone, geralmente, né, depois por Skype, quando apareceu o Skype, que tornava barata uma ligação de 1 hora ou 50 minutos, que antes poderia custar uma fortuna, né, e permitia a pessoas que estavam, seja no município vizinho e não podiam se deslocar por qualquer razão, né, seja gente que estava na Austrália, na Nova Zelândia, na Europa e assim por diante, né, ter a sua análise, eh, num formato que não era presencial. Essa palavra também não existia 10 anos atrás. Ninguém falava em sessões presenciais, em aulas presenciais, né, e etcétera. Então, desde que se combinasse um sistema que pudesse preservar o setting analítico, né, com as suas coordenadas fundamentais, o quadro, vamos dizer assim, o formato desse setting poderia ser adequado, como aliás já havia sido adequado, né, adaptado a inúmeras novas situações, né, desde a primeira tentativa de trabalho clínico do Freud, que, lembro você, chamava-se hipnose. Então, começou com ele tentando balançar o reloginho lá na frente das histéricas, né, e depois acabando por desistir disso, porque não era aparentemente um bom, hipnotizador, sei lá, ou as histéricas eram particularmente resistentes e provocadoras, né, e não se deixavam hipnotizar, e ele então inventa a ideia da pressão na mão, ele colocava a mão na testa da pessoa e dizia assim: "Olha, na hora que eu levantar a minha mão, você vai ter uma ideia, uma imagem, me fala qual é essa ideia e a partir daí nós iremos", né. Ele descreve isso várias vezes ao longo da sua obra, né, nos seus trabalhos técnicos, né, na história do movimento psicanalítico, no começo do Além do Princípio do Prazer, quando ele retoma a história da técnica analítica em 3 parágrafos e conta: "Começamos assim, depois até aparecer a livre associação", né, e, e que, vai se tornar vamos dizer assim, a regra padrão, né, poderia ser resumida assim na linguagem do analista de Bagé: "Legal, deita aí e vai falando", né. Na verdade, a regra era, quando era formulada pelo Freud, não era assim tão informal, digamos assim, né, como nessa versão que eu acabei de falar. Ele dizia assim: "Olha, você agora vai se deitar e você vai dizer tudo aquilo que vier à sua cabeça, não importa se não tendo relação com o que você acabou de dizer, parecendo absurdo, desconexo, etcétera, ou também se você ficar com vergonha de dizer alguma coisa, não fique, você pode falar o que lhe vier à cabeça, não importa se é uma coisa feia, agressiva, violenta, um insulto racista ou sexista, ou seja lá o que for, né, diga tudo o que lhe vier à cabeça sem nenhuma censura. Ponto". Essa formulação, né, que o Freud fazia, e acho que hoje em dia ninguém mais faz, né, a pessoa vai para o digo: "Ah, bom, pode, né, como vamos começar, né, o que que você gostaria de falar?". No máximo é isso que o analista, diz, né. Isso quando o paciente não já começa a falar ao levantar da poltrona e antes de se deitar no divã já começa a falar o que ele ou ela deseja comunicar, né. E qual é a razão, vamos dizer assim, metapsicológica para essa regra fundamental, que de uma forma ou de outra sempre vai ser desobedecida em certa medida, né, porque a gente pode ter mais de uma ideia, né, não conseguir, surgem tantas que você tem que escolher alguma entre as que se apresentam, né. Deita aí e diga tudo o que você quiser, né, o que lhe vier à cabeça, sem se preocupar com a lógica, né, com a coerência, é uma forma de colocar de alguma maneira fora de combate a instância racional com a personalidade que se chama o ego, ou o eu, também se chama hoje em dia, né. Deixa o eu em paz, né, nós só precisamos dele para você não ficar em silêncio e não começar a falar frases sem sentido, né. Mas tirando essa função mínima do eu, que é o do ego, que é formular sentenças com o sujeito, verbo e objeto, né, compreensíveis para mim, que não sou você que estou escutando, analista, né,
É isso. Vai falando, pule de pato para ganso, não importa o que lhe ocorrer, sempre vai ser material para análise, né. Então, desliga ou baixa bastante o volume do ego. E a segunda parte da regra, né, dizia sem se preocupar se é alguma coisa feia, suja, né, que é feio, suja e malvada, né, como naquele filme, se é agressiva, se eu vou gostar de ouvir ou seja, faça a mesma coisa com o seu superego, né. Baixa o volume, na medida do possível vamos tentar desligá-lo, né, e, eh, o que muitas vezes acontece, né, e acaba gerando às vezes um silêncio constrangido, que para o Freud dos primeiros anos do seu trabalho, aí até mais ou menos 1914, 15, era sinal de uma resistência, né. O silêncio era o sinal de uma resistência, porque a pessoa certamente desejava comunicar alguma coisa que a embaraçava, seja por que razão fosse. Então, antes de sair por aí dizendo que tinha sonhado que estava, sei lá, comendo cocô com mostarda ou qualquer outra coisa do gênero, que tinha desejos assassinos em relação ao seu chefe, ou desejo sexual pelo ou pela analista e por aí vai, né, essa pessoa ficava meio surpresa com aquilo que lhe havia ocorrido e, silenciava, né. Muitas vezes dizendo: "Tá legal", para si mesmo, "eu não vou falar isso, então deixa eu falar alguma coisa assim, olha só que interessante essas flores que você pôs aí em cima da mesa, é seu aniversário?", etc, né. Falando então de alguma coisa do presente, da análise, do aquele momento, né, geralmente referida ao analista, à sua pessoa, à sua aparência, ao seu consultório, enfim, né, alguma coisa que se soubesse desse indivíduo, funcionando então como uma espécie de trompe-l'œil, né, assim, de ilusão de ótica, né, para evitar falar na tal ideia suposta inconveniente. Bom, então eis aí já algumas mudanças, né, não no setting, eh, de maneira geral, mais amplamente entendido, mas na forma como a análise ia se desenvolver, né, e introduzidas ou adotadas em função das novas necessidades que iam aparecendo à medida que o Freud ia entendendo mais aquilo que estava fazendo, né, e também à medida que foram aparecendo, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, novos tipos de paciente. E com isso eu quero dizer, não tanto novas neuroses, embora houvesse também uma ou outra, por exemplo, as neuroses de guerra, né, que só puderam aparecer com uma guerra, e que de início foram tratadas, né, como, neuroses de paz, digamos assim, né, o mesmo tipo básico de conflito, só que se expressando com os meios da atualidade. Hoje a gente chamaria isso de estresse pós-traumático, né. Naquele momento eram chamadas de, Warneurosen, né, Kriegsneurosen, War Neurosis, etc., né, neuroses de guerra, e, foram, compreendidas pelos primeiros analistas que se defrontaram com elas, que eram os discípulos do Freud, em idade de serem médicos militares, né, convocados. Quando a Primeira Guerra começa, ele está com quase 60 anos e não foi convocado para médico. Mas os seus discípulos, sim, todos eles estavam na faixa dos 30 e muitos, 40 e poucos anos, estavam em plena idade militar, né. Abraham, Ferenczi e tantos outros, né, Eitingon e assim vai. Ele ficou com o seu consultório praticamente vazio, né, muitos pacientes também foram convocados, sei lá, gente que era também idade militar, e ele passou a ter uma enorme quantidade de tempo vazio, né. E nós sabemos que ele ocupou esse tempo, reescrevendo partes importantes da sua teoria. Por exemplo, os artigos metapsicológicos de 1915, proferindo na faculdade as conferências de introdução de 1916 e 17, né, escrevendo a história do Homem dos Lobos e por aí vai, né. Não parou de trabalhar, muito embora pacientes houvessem poucos, né, por causa da, situação da guerra. E, então, surgiram, vamos dizer assim, né, dificuldades clínicas que até então não haviam surgido, porque não haviam surgido, e porque vão surgindo com o passar do tempo, né. Eh, as pessoas, cheiravam cocaína, no meio da champanhe, por exemplo, com canudinho, né. O Sherlock Holmes se injetava solução de cocaína líquida na veia a 7%, é o título de um filme rosadérrimo, chama The 7% Solution, em que, um tal de Watson, né, lê
no The Lancet, né, a tradução de um artigo do Dr. Freud de Viena, que tratava gente que se drogava com cocaína, e ele então resolve levar o Sherlock Holmes para se tratar em Viena com esse Dr. Freud, né. Bom, vocês podem imaginar a comédia que isso produz, né. E, então, se fumava ópio, né, tem uns Confissões de um Comedor de Ópio, né, tinha, textos sobre sadismo e agressividade, a começar com a obra do Marquês de Sade, que apesar de estar trancada, né, no porão da Biblioteca Nacional, circulava também, né. Tinha o Sacher-Masoch escrevendo suas ficções, né, publicando. Tinha, um camarada que escreveu um livro chamado Do Assassinato, considerado como uma das belas artes, né. Então falava-se, né, e silenciava-se, falava-se a socapa, né, por baixo do pano, no ouvido, sobre sexualidade, agressividade, etcétera. Basta ler a História da Sexualidade do Foucault, né, pra saber como funcionava tudo isso na era vitoriana. E, então o que aparece, né, nesses primeiros 20 anos da psicanálise, é o setting como a gente conhece, né, a disposição, porta fechada, horários fixos, pagamento, tal, várias vezes por semana e por aí vai. Isso faz parte do que se chamava o quadro, né, el enquadre em espanhol, o enquadramento, o quadro analítico, o setting analítico, e que são as suas coordenadas, eu diria, externas, né. Eh um lugar onde você possa atender a pessoa confortavelmente deitada no divã, você atrás, ou eventualmente, às vezes, face a face, né, mas não é, por exemplo, uma consulta médica, como é numa consulta médica habitual, médico lá, a mesa é você aqui, né. Mas uma poltrona, alguma coisa assim, aonde a pessoa fica à frente a você, sessões regulares de tempo pré-determinado, no tempo do Freud era de início 55 minutos, ele tirava 5 minutos para fazer xixi, tomar um cafezinho, etcétera, bastava atravessar o corredor, ele atendia na BHC número 19, ele ocupava lá, se não me engano, o terceiro andar, ou segundo, não sei mais, e, de um lado era a casa dele, um corredor, passadiço, do outro lado o consultório, onde havia a sala de espera, grande, né, com uma mesa para fazer as reuniões da sociedade de quarta-feira, o gabinete de trabalho, né, depois decorado com as estátuas, o famoso quadro, né, da Gradiva em cima do divã, aquela manta que todo mundo conhece, né, um lugar para ele escrever, às vezes 2, né, ele escreveu vários trabalhos simultaneamente, isso é uma curiosidade, né. Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e o livro sobre a piada, né, de 1900 publicado em 1905, foram escritos ao mesmo tempo. E conforme a inspiração do dia, ele tinha a papelada, os livros, etcétera, numa mesa para uma obra e a mesma coisa em outra mesa para a outra obra, e o Jones conta na biografia dele que, dependendo da inspiração do dia, ele prosseguia na redação desta ou daquela indiferentemente. O que faz, inclusive, que haja citações de uma na outra e vice-versa, né. Isso a gente pode, se vocês quiserem procurar nas notas de rodapé, seja dos 3 ensaios, seja do livro sobre a piada, vocês vão encontrar essas referências recíprocas, né, e a razão é essa que eu acabei de dar, muito simples. Então, o que aconteceu depois da Primeira Guerra foi que apareceram situações novas, de trabalhos com pacientes novos, não só desse ponto de vista, neuroses de guerra, estresse pós-traumático e tal, mas também os primeiros trabalhos com grupos, né, porque tinha tanta gente perturbada e atrapalhada em função da guerra, que não tinha tido neuroses de guerra floridas e necessitado ser reformado, etcétera, ou eventualmente fuzilado, né, por traição, deserção, como aconteceu no início. Quando apareceu isso, os médicos militares achavam que era fita, manha, né, não quer ir para o combate? Pelotão de fuzilamento, né, resolve o problema pela raiz. Depois se verificou que não era mentira, era de fato uma perturbação mental até então não conhecida, né. E, os analistas escreveram sobre isso e tal. Então essas são as neuroses de guerra. Mas aparecem, por exemplo, órfãos de guerra, né, adolescentes. É a época, né, que eu tratei no Tronco e os Ramos, um capítulo que se chama A Era dos Debates, que é um negócio interessantíssimo e que eu acho que não tinha visto, tratado dessa forma, né, quando você via histórias da psicanálise, com as quais eu trabalhei, várias, eu menciono os créditos, né, quem escreveu coisas interessantes e que eu estava usando, eu tinha que citar a fonte, né, eu acho. Então, você tinha histórias geralmente ou sobre,
a obra de um autor, né, ou a psicanálise num determinado lugar. Então você poderia ler uma biografia, né, do próprio Freud, como Jones, depois Peter Gay e outros, né, ou uma biografia da Melanie Klein, uma biografia da Anna Freud, uma biografia do Winnicott, uma biografia do Bion, uma biografia da Karen Horney, do Taussky e por aí vai, né. Autores que escreveram a história da vida desses analistas e evidentemente trataram também das suas ideias, né. Eh, ou então a história da psicanálise num determinado lugar, né. Eu menciono na coleção de história da psicanálise que eu comprei na época, né, que havia também para eu poder me documentar, tinha assim um grande capítulo sobre o Freud e seus discípulos, o seu círculo, e tal, e depois cada autor havia escrito sobre a psicanálise na Grã-Bretanha, psicanálise na Alemanha, psicanálise na Hungria, psicanálise na Áustria, psicanálise na Rússia, psicanálise na América do Norte e por aí vai, né. Então você tinha histórias, eu chamaria de regionais. Mas o que me pareceu interessante, né, ao ler esse material, era que havia uma discussão, um diálogo, um debate, aliás, vários, né? E me pareceu interessante, então, apresentar isso como uma sucessão de discussões entre os vários analistas sobre diferentes temas, né? E assim aparecem lá discussões sobre técnica, por exemplo, né, discussões sobre sexualidade feminina, os que aprovavam a ideia do Freud da inveja do pênis como eixo da sexualidade feminina e os que discordavam dessa ideia, não só mulheres, mas também homens, Jones, por exemplo, né, e mulheres que apoiavam essa mesma ideia com algumas ressalvas, como Ellen Deutsch e tantas outras, né. Enfim, fazer contar um pouco de como era a conversa, quais eram os assuntos debatidos, quais eram as posições existentes a esse respeito, cada um dos assuntos, né, e em certa medida mostrando como havia aos poucos, né, com a publicação dos materiais, dos congressos, as discussões, os debates, etc., foram se decantando, foi a metáfora que me ocorreu, né, diferentes posições sobre o que é fazer análise e como ela acontece, quais são as razões da sua eficácia ou do seu fracasso, etc., né. Essas posições eu chamei de correntes de ideias, na falta de um termo melhor, né, que depois da Segunda Guerra Mundial vão se cristalizar sob a forma de escolas. Isto não acontece ainda nos anos 20 e 30, né, não tem a escola kleiniana, lacaniana e etc., winnicottiana e por aí vai. O que tem são tendências, né, pessoas que pensam que a mente funciona assim ou assado, por exemplo, Reich, né, com sua ideia de uma couraça caracterial, um sistema defensivo que ele compara a uma armadura, uma couraça é isso, né, armadura medieval, né, e concebe o ego como sendo fundamentalmente a sede de defesas que precisam ser neutralizadas na análise logo de início ou não vai acontecer nada, porque na hora que a pessoa se deita começa a ter uma certa angústia, essa angústia vai mobilizar as defesas caracteriais, né, e havia a noção de caráter, couraça caracterial, uma noção que meio que foi abandonada depois na literatura psicanalítica, né, mas que visava descrever, eu diria em linguagem simples, o conjunto da personalidade, é isso é o caráter, né, como você é. Não é a mesma coisa que ser histérico, obsessivo ou certo? Mas é o conjunto de defesas que você utiliza prevalentemente sem, quase que automaticamente, em função da sua biografia, dos traumas pelos quais você passou, etc e tal, né. E Reich vai então escrever, depois de pensar o funcionamento psíquico, né, a sua metapsicologia envolve essa noção de couraça caracterial que você não encontra no Freud, nem na Melanie Klein, nem em outros autores, né. Vai utilizar então todas essas ideias para escrever um livro notável, né, que hoje em dia ainda é lido e estudado pelos psicanalistas, que se chama Análise do Caráter, né, no qual ele vai discutir os diferentes caracteres, o fálico, o narcisista e etc, né, o psicopatológico, vamos dizer assim, é psicopático e por aí vai, né. Então, novos tipos de bagunças mentais, né, de sofrimento, formas de sofrer, né, maneiras de padecer, como diz o Joel Birman numa imagem muito bonita, né, vão aparecendo, mas também e aí eu obrigam a mudanças na teoria psicanalítica da personalidade, de como nós somos. Por exemplo, a invenção da segunda tópica, para dar um exemplo de tantos outros, a mudança da teoria das pulsões. Tudo isso está ligado, né, com
as novas experiências que aqui os analistas são expostos, os sujeitos, quando são procurados por pessoas que até então não procuravam análise, que nem sabiam que isso existia. Com a instalação de clínicas gratuitas nos institutos de psicanálise em Berlim, Viena, Londres, Moscou e por aí vai, as pessoas vão, como hoje vão numa AMA, num CAPS, né? Só que isso não era público ainda. Começa a ser quando se vê, né, que o estrago psíquico produzido nos sobreviventes, nos mortos onde já morreram, né? Embora numa das provas do Enem, né, naquelas listas incríveis de pérolas no Enem, eu tenho uma que é impagável, e a pergunta era assim: por que os egípcios construíram as pirâmides? E a resposta é para que os mortos pudessem viver em paz, né? Então, assim também se descobre, né, que é necessário abrir instituições públicas de tratamento de pessoas que não podiam pagar uma análise, privada, particular, e atendê-las, nos seus sofrimentos. Quem vai pilotar essas novas instituições, né, principalmente em Viena e Berlim, né, mas também logo em seguida em Londres e nos outros lugares onde há psicanálise, na Itália, né, Trieste, enfim, em outros lugares, na Argentina, depois nos Estados Unidos e com a imigração, né, são as, policlínicas psicanalíticas, né, e, que são então pilotadas pelos jovens analistas, a turma que vai se analisar com os discípulos do Freud, simples assim, né. Então analisandos do Ferenczi vão atender na clínica de Budapeste, os de Abraham na clínica de Berlim, entre os quais a Melanie Klein, por exemplo, começa a sua carreira lá. Em Londres a mesma coisa e tal. Então assim vai se formando uma nova geração de psicanalistas, os discípulos dos primeiros discípulos, né, pacientes supervisionados, etc., que têm experiências clínicas diferentes das dos seus mestres. Consequentemente, essas pessoas, quando chegam na idade adulta, digamos, na psicanálise, uns 5 ou 10 anos depois de saírem do instituto e já terem ideias próprias, experiência própria, vão surgir, com novos conceitos, novas maneiras de entender um processo analítico e etc., né. Então, isso vai refletir na teoria psicanalítica. Bom, então uma das fontes desta mudança vão ser aquilo que vai se chamar posteriormente de variantes da no texto do Lacan sobre isso, ele fala em, variantes de la cure type, que foi traduzido em português como variantes da cura tipo, que é um título muito infeliz, para dizer o mínimo, né, porque, em primeiro lugar, cure não quer dizer cura, cura em francês se chama guérison, né, cure é o tratamento, né, a pessoa vai para Caxambu, para Águas de São Pedro, fazer uma cure d'eau, uma cura de águas, um tratamento com as águas benéficas das fontes desses lugares. E o tratamento tipo quer dizer o tratamento padrão, né, seria a tradução exata, seria variantes do tratamento padrão, que é várias vezes por semana, deitado no divã, com paciente individual e etc, etc. Casais, famílias, grupos, instituições, né? Psicanálise aplicada a entender fenômenos sociais, por exemplo, psicologia das massas e análise do ego, fenômeno da multidão, né? Temas sociais, violência, né, questões hoje em dia discutidas no Brasil, psicanálise decolonial, inclusiva, sei lá, para, enfim, levar em conta as diferentes etnias e, enfim, e grupos, né, que participam da sociedade brasileira e incluí-los mais no horizonte, no radar da psicanálise, né. Tudo isso não tem nada de novo. E a história das sessões online, para dizer as coisas claramente, entra nesta enorme história que eu estou resumindo aqui de maneira bastante rápida, né, um pouco, assim, segundo as ideias vão me ocorrendo, né, mas que eu acho que já dá para perceber, né, para vocês perceberem que nós escutando o que estamos falando aqui, que a mudança não é a exceção na história do trabalho do analista, que é o que me interessa aqui hoje em especial, né. Na no seu, na forma, de receber os pacientes. Ela sofre, ao longo do tempo, modificações e adaptações em função das pessoas que procuram, né. Eu dou um exemplo muito bacana que acho que hoje em dia talvez não muitos conheçam. O Jurandir Freire Costa, num certo momento, né, do seu trabalho no Rio de Janeiro, na década de 70, vai fazer parte de uma coisa chamada Instituto de Medicina Social.
associado à Universidade Estadual do Rio, né, a UERJ. E, nesse Instituto de Medicina Social, que é uma espécie de CAPS, né, a Van Letra, né, antecipando, ele e os seus colegas se dão conta de que a forma de atendimento, eh, que visa a preservar a privacidade, o anonimato do paciente, a proteger a sua identidade, enfim, de maneira a não divulgar os seus conteúdos, seus segredos, etcétera. Toda essa questão, né, do atendimento individual, sigilo, enfim, tudo isso que caracteriza o atendimento, tratamento padrão clássico, né. Na verdade, intimidava as pessoas que iam procurar o Instituto de Medicina Social. Primeiro porque muitos deles achavam que lá o que se distribuía era leite. "Doutor, eu vim buscar um certificado que eu preciso faltar no trabalho, que eu estou com dor aqui". E aí os caras tinham que dizer: "Olha, aqui não é nada disso, né, você talvez até consiga seu certificado, mas aqui a gente cuida dos problemas emocionais das pessoas, né, tal". Problema emocional? Não, eu preciso de leite para dar para meu filho levar para a escola, né, não sei lá o quê, né. Não, mas aqui não é bom, enfim. E acabaram descobrindo, então, quando finalmente o sujeito, né, geralmente um homem, poucas mulheres, se dispunha a um trabalho analítico, primeiro ninguém deitava no divã, é óbvio, mas mesmo na conversa, era muito difícil a pessoa expressar enfim, de maneira compreensível, né, o que de fato havia levado até o Instituto de Medicina Social, porque não é a forma com que as pessoas de classe social mais explorada se manifestam quanto a isso. Então, a ideia de contar os seus podres para o doutor era tão absurda para essas pessoas e as deixava tão intimidadas e constrangidas por causa da autoridade do doutor e o que o doutor vai fazer, e se ele contar para o meu patrão, como você se imaginar, sei lá, quando chega o seu paciente ou sua paciente, "Ó, por favor, tire a sua roupa, faça aqui um rebolado e depois pode deitar no divã, né, vou tirar umas fotos de você aqui". É mais ou menos a mesma coisa, né, constrangeria, né, de forma absoluta o dito paciente, né, se é que a pessoa não iria imediatamente chamar a polícia, né, mas isso não acontecia. Qual era a forma de deixar essas pessoas à vontade? Era recriar, no ambiente clínico, a sua forma usual de conversa, que nada mais é do que a roda de botequim, né, onde os caras falam das mulheres, não sei de quê, do patrão, da política, do time de futebol. Esta é a forma de comunicação própria, espontânea, segundo ele conta e discute, enfim, né, nos seus trabalhos sobre isso, dessas pessoas. Inventou-se ali a análise em grupo, né. Só faltava cervejinha, acho que não tinha lá, tinha no máximo um copo d'água, né. Então, é o que o Luiz estava contando a respeito da história da tábua, agora, né, chorar um no ombro do outro. Não tinha essa ideia de que você precisa falar, né, em privado, em particular, protegido pelo sigilo e pela ética, etc., porque as pessoas iam falar das coisas que as aborreciam e dificultavam a sua vida. Podia ser doença física, podia ser desconfiança da mulher, podia ser problema com o filho, com o patrão, frustração por ser do time que ia ser rebaixado para a segunda divisão, sei lá o que fosse, que permitia uma conversa semelhante à da livre associação. E isso permite distinguir claramente o setting analítico, isso é, as coordenadas externas que permitem o a ocorrência de um trabalho analítico, né, e que estão para a psicanálise como a sala de cinema está para o cinema, né. Tem que ter poltronas, de maneira que todo mundo possa ver, não dá para botar uma atrás da outra, senão as pessoas ficam assim, né. Tem que ter uma tela em branco, parada, né. Se a tela começa a se mexer, na hora que começar a projeção, você não vai entender nada, vai ficar tudo ponto, né. Precisa ter luz apagada, precisa ter um projetor atrás, um sistema anterior, né. Assim, se for em língua estrangeira, tem que ter legenda para o público poder compreender do que se trata ou ser dublado. Essas são as condições externas. Você tem um preço acessível, hoje em dia tem que ter lugar para o balde de pipoca de 2 litros, um buraquinho do lado da cadeira para pôr a garrafa de Coca-Cola, né. Nada disso tem a ver com o filme, mas tem a ver com a possibilidade de haver uma experiência do filme. Claro, a mesma coisa na Sala São Paulo, as coisas de, acústica ou no novo Teatro do Cultura Artística, que está uma beleza lá, uma série de coisas que estão na parede, parecem adereços, enfeites, mas na verdade são, coisas, enfim, como se fossem
linhas, né, curvas, etc., ali que formam desenhos e que foram colocadas ali, cada uma no seu lugar e desenhada especificamente para favorecer a acústica da sala, né. E, enfim, então, uma sala de um teatro, né, tem que ter um palco, seja um palco circular, como era no tempo do Shakespeare, e todo mundo em pé em volta, né, e em cima umas cadeiras para nobreza, o teatro onde apresentou suas peças os teatros eram assim, ou chamado palco italiano, né, que é todo mundo na frente, o palco em semicírculo, etc., com entrar bastidores, camarins, né, tudo isso faz parte do setting teatral ou do setting cinematográfico. Claro, uma vez essas condições estabelecidas, que são basicamente condições de regularidade, né, sempre o mesmo lugar, sempre o mesmo horário, os mesmos horários, à medida do possível, com poucas alterações, um silêncio, uma sala onde, enfim, esteja decorada da forma como você quiser. Hoje em dia a gente tem livros e, sei lá, uma mesa, uma coisa assim, mas nada, eh, enfim, mas a decoração da sala vai falar alguma coisa sobre quem você é. O que ocorre nesse setting, né, é um processo. E o Freud chamou a isso que ocorre lá, a situação analítica. É uma distinção que eu reputo de absoluta necessidade, distinguir entre o setting analítico e a situação analítica.